gente, meu nome é Melissa Orloff, eu faço parte do projeto Cine Harmonize e hoje eu vou falar com vocês a respeito dos temas anorexia e bulimia. Antes de tudo, eu vou começar explicando esses dois termos para vocês, porque embora ambos sejam classificados como distúrbios alimentares, eles são e se manifestam de diferentes formas. No caso da anorexia, é caracterizado por uma obsessão pela perda de peso e as pessoas optam por não se alimentarem. Já no caso da bulimia, ocorre o contrário. Ocorre uma compulsividade alimentar que é seguida por vômitos autoinduzidos. É muito comum também o uso de laxantes e diuréticos para evitar esse ganho de peso. Esse quadro da bulimia, às vezes também acontece em alguns casos de anorexia, mas com uma frequência muito baixa. Por um certo período de tempo, a anorexia foi vista pela comunidade médica como uma histeria relacionada exclusivamente ao sexo feminino. E ela só foi vista como uma entidade clínica independente a partir da metade do século XIX, e aí ela passou a ser vista com seus sintomas e patogenias diferentes. E também acredita-se que foi por volta de 1889, com Jean-Martin Charcot, que a principal motivação psicopatológica que levava as mulheres ao jejum foi percebida e estava associada ao medo do peso. A indução do vômito é uma prática típica da bulimia, e isso pode ser percebido desde a antiguidade também. Por exemplo, no Egito Antigo, as pessoas acreditavam que a indução do vômito ia prevenir elas de doenças. E em Roma também tinha um local chamado vomitorium, que as pessoas utilizavam para a realização dessas práticas. E também durante a Idade Média eram prescritos muitos medicamentos que induziam ao vômito e eram praticamente os únicos a serem prescritos. Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatísticas de Doenças Mentais, o DSM-5, os critérios de diagnóstico da anorexia são ingestão insuficiente de calorias para manter um peso mínimo, medo de ganhar peso e que muitas vezes é associado a práticas excessivas de atividades físicas para ter o corpo magro, e alteração nas formas de vivenciar o corpo, que muitas vezes interfere na autoestima e a pessoa não consegue entender e enxergar a gravidade do estado de desnutrição que ela se encontra. E a anorexia é mais comum em indivíduos que desenvolveram durante a infância quadros de ansiedade, obsessão, e entre culturas e profissões que valorizam a magreza, além de fatores genéticos. Em relação à bulimia, fatores como baixa autoestima, preocupação excessiva com o peso, sintomas de depressão e ansiedade aumentam o risco de desenvolver o transtorno, além de abuso sexual, físico, de outra forma, durante a infância, e fatores como obesidade, transmissão familiar, maturação puberal precoce também influenciam. O risco de suicídio também se torna maior de forma significativa quando comparado com pessoas que não são afetadas por esses transtornos. Transtornos depressivos, de ansiedade, de bipolaridade, de forma geral, podem ocorrer em conjunto com a anorexia e com a bulimia. Agora eu vou falar a respeito das anosmias nas redes sociais. O que acontece é que muitos jovens criam perfis falsos em redes sociais para que não sejam identificados principalmente por seus familiares e de forma que possam falar sobre suas experiências, dar dicas, receber dicas a respeito dos seus distúrbios alimentares com outras pessoas. Eles denominaram esse espaço identitário como proanamias e outras variações com o objetivo de manter a magreza através de práticas que chamam chegar a Ana e chegar a Mia como um estado de êxtase em comunhão com uma deusa da beleza. O tratamento inclui a abordagem da psicoterapia e de medicamentos. Os fármacos mais utilizados são os remédios para depressão e ansiedade, variando de caso para caso, sendo de responsabilidade do psiquiatra determinar. Em casos mais graves, como de desnutrição e de problemas gastrointestinais, é necessária a hospitalização dos pacientes.
O contato inicial com a doença gera nos pais medo e ansiedade. Muitas vezes eles aparecem não acreditar nisso e essa fase inicial de raiva, medo, choque, descrença, confusão, raiva tem duração variável e essa negação muito prolongada gera muitos conflitos na família inteira. É muito importante que os familiares se atentem aos hábitos alimentares dos jovens, principalmente após a puberdade. Também é muito importante que os familiares e grupos sociais que convivem com o paciente deem apoio e suporte nesse momento, porque é muito importante que ele reconheça que é uma doença emocional e psíquica muito séria que necessita de orientação médica, psiquiátrica, de apoio de terapeutas, de familiares e amigos. O quadro geral é mais ou menos esse que foi apresentado, mas, por razões de tempo, ele tem uma série de simplificações. Se você de fato quiser saber como funcionam e como se desenvolvem as questões, você vai ter que dar uma olhada em algumas referências e, de preferência, procurar um profissional de saúde.